iren, encontro tu na iren, e não te iren, ao inti não te iren, e não te iren, ao inti não. Esse ano eu fui convidado pelo Claudio Belli para falar sobre produção de livro para o Congresso Brasileiro de Fotografia, que esse ano tem a edição de fotografia documental. Nessa aula vídeo, ou nesse bate-papo, eu vou falar sobre os processos da produção de um livro e como você pode viabilizar um livro de fotografia documental. Claro que isso vale para qualquer projeto ligado à fotografia, mas vamos nos ater à fotografia documental, já que esse é o assunto do Congresso. O que eu vejo muito são fotógrafos buscando o sonho de fazer livro sem uma grande estrutura de trabalho. Ou seja, a primeira coisa, antes de qualquer iniciativa para se fazer um livro, é ter um bom projeto. O que vem a ser um bom projeto? Primeiro, algo que realmente vale a pena ser feito, que tenha conteúdo, que tenha informação necessária para outras pessoas. Às vezes nós, fotógrafos, sucumbimos ao ego e pensamos muito em projetos para a gente e esquecemos de questionar o projeto que a gente está fazendo. O que é isso? Se você está fazendo um projeto que vá levar alguma coisa para as pessoas, alguma mensagem para as pessoas, algum projeto que tenha relevância na transformação do dia a dia das pessoas, aí você está no caminho certo. A primeira coisa a pensar na fotografia documental é por que aquele projeto existe. Se você conseguir responder que aquele projeto existe porque ele é importante para transformar alguma coisa, aí você está num bom caminho. Eu vou falar de uma palestra que eu vi em 1994 na USP, do Sebastião Salgado. O Salgado tinha terminado Trabalhadores e estava no meio de Êxodo. Aí eu vi aquele fotógrafo ficar falando de um projeto de 10, 20, 30 anos. E eu comecei a pensar, nossa, o sujeito para fazer um livro está pensando em 10 anos fotografando. Pois é. Hoje, com essa coisa meio imediata da internet, as pessoas acham que em um mês ela tem material para fazer um livro. O grande problema em se pensar em projetos documentais está no tempo. Brasil Invisível, por exemplo, eu comecei esse livro, eu idealizei o livro que eu lancei em 2012, em 93, 94. Eu demorei pelo menos 5 anos viajando para ver se o projeto existia de fato. A primeira coisa a pensar quando você está idealizando um projeto de livro é qual a relevância desse assunto. Por que eu estou fazendo esse livro? Por que as pessoas precisam ver esse livro? E quanto mais você conseguir estruturar o seu projeto em pesquisa ligado a sociologia, antropologia, história, você consegue fazer algo mais forte, mais significativo. Então, vocês perceberam que eu perdi um tempinho aqui falando como começa um projeto? Como que você idealiza esse projeto? A gente tem que tentar falar com o maior número de pessoas. E para isso, a gente tem que buscar assuntos relevantes que às vezes não estão na pauta do dia, e é o seu livro de fotografia que vai levar esse assunto à pauta do dia. Vou dar um exemplo.
Tem um livro belíssimo que foi, eu acho que no último ano, foi um dos principais livros documentais que é necessário, foi feito de uma forma simples no que se refere ao orçamento, que é o Marrocos. O coletivo gringo percebeu que tinha um assunto extremamente relevante, que é a ocupação urbana de espaços urbanos para moradia, entrou no universo do Marrocos, viveu com as pessoas ali e conseguiu um resultado belíssimo. Que eles não ficaram 10 anos fotografando aquilo. Ou seja, quando você vê um resultado daquele, um livro daquele, você percebe, primeiro, o envolvimento dos fotógrafos com o assunto. Segundo, a pesquisa de um assunto que precisa ser mostrado para as pessoas. E mais do que isso, no caso de Marrocos, é um assunto que é marginal na mídia. Eles fizeram um livro brilhante do ponto de vista documental e do ponto de vista fotográfico, e você tem ali a história de pessoas que ocuparam o edifício, que eu acho que agora já foi desocupado, já não existe mais o assunto, e eles ficaram ali por alguns meses fotografando o dia a dia daquelas pessoas. Eu não sei quanto tempo eles demoraram para fazer o livro, mas certamente não foi 10 anos, porque a ocupação não durou tudo isso. Então, vamos pensar nos passos que você tem que dar para pensar em um livro, para viabilizar o livro. Primeiro, ver todas as possibilidades de lei de incentivo. O que são leis de incentivo? São aquelas que você consegue captar verba a partir de renúncia fiscal. Quais são as modalidades de lei de incentivo? Você tem a lei federal, que é a Lei Rouanet, onde você manda o projeto para o MINC aprova esse projeto e a partir do projeto aprovado você vai captar recursos com empresas que vão ter benefício fiscal no IR, no Imposto de Renda. E aí, os estados, grande parte dos estados tem a sua lei estadual. Aqui em São Paulo você tem o PROAC, onde você desconta ICMS. E em algumas capitais, em algumas cidades, você também tem a lei municipal, que a renúncia é de valor de IPTU. Visto isso, você tem que perceber o seguinte: esse projeto se adequa a essas leis de incentivo? Por que eu estou falando se adequa a leis de incentivo? Infelizmente hoje, as empresas só vão colocar a marca dela em projetos que lhe interessam. E você percebe que as leis de incentivo não vão aderir a esse projeto, você busca outras alternativas. Vou dar um exemplo muito bom relacionado a isso. O pessoal da Nitro de BH fez um livro belíssimo chamado Mães do Cárcere. Eles perceberam que dificilmente alguma empresa ia entrar no projeto com lei de incentivo. Não ia dar. Aí o que eles fizeram? Financiamento coletivo. Eles ficaram durante 60 dias trabalhando exaustivamente em redes sociais, dando palestra para o quê? Financiar o projeto. E conseguiram, o livro existe. Então, a segunda forma de você viabilizar livro é o quê? É o financiamento coletivo. Só que para isso você tem que trabalhar muito e ter uma aderência absurda em redes sociais. Porque é a partir das redes sociais que você vai conseguir o seu financiamento. A terceira forma de viabilizar é editais. O Marc Ferrer, que todo ano viabiliza, eu acho que 10 projetos, eu não sei a quantidade, mas o Marc Ferrer, por exemplo, viabiliza livros. É um edital que, se você ganhar o edital, você já ganha o dinheiro. O Prêmio Brasil de Fotografia, eu acho que dá 10 mil reais. Com 10 mil reais, você consegue viabilizar um fotolivro, que é a outra alternativa para você viabilizar um livro. Você tem que sair um pouquinho daquele livro tradicional, de 3 mil exemplares, com 200 páginas. Hoje é possível fazer e viabilizar fotolivros com formatos menores, um menor número de páginas e tão significativo quanto. O Marrocos, por exemplo, é um livro que se viabilizou em um edital de fotolivro feito pela DOC Galeria. Você tem outro edital muito legal, que é o do Festival de Tiradentes. O Foto em Pauta todo ano lança um edital de fotografia.
você tem Olivier, Fautou e Madalena fazendo coisas sensacionais no ponto de vista de fotografia contemporânea. Vale a pena saber o processo deles e como eles produzem esses livros, porque é uma forma de você viabilizar o seu próprio projeto até com eles, se eles toparem. Se eles não toparem, se seu projeto não passar pelo crivo desses 3 que fazem fotolivro, por que não você não viabilizar o seu próprio projeto? Hoje, a Origem, eu dou consultoria para autores que querem produzir seus próprios livros. E, na medida do possível, eu tento não cobrar desses autores. Eu tento fazer com que a verba venha de forma a viabilizar um livro sem o autor gastar dinheiro. Por que eu digo isso? Eu sou um pouco mais antigo. Eu ainda acredito nas editoras patrocinando o livro, que a função de uma editora é encontrar um bom projeto, olhar para esse projeto, viabilizar economicamente esse projeto, lançar esse projeto e ganhar dinheiro com esse projeto, pagando inclusive seu autor. O mercado editorial de livro de fotografia hoje, o mercado tradicional, aquele de livraria, aquele livro que você acha na Cultura, na Travessa, na FENAC, na Livraria da Vila, em tantas outras livrarias, esse mercado está em crise. Só para vocês terem ideia de números, tá? Em 2010 eu lancei um livro chamado Brasil... 2011, perdão. Eu lancei um livro chamado Brasil Natural. Tá? Em 6 meses, o livro vendeu 2.000 exemplares na livraria. Ele acabou em 6 meses. O livro esgotou em 6 meses. Eu vendi 2.000 livros em 6 meses. Hoje eu tenho 10 títulos na livraria e eu não consigo vender 50 livros por mês. Ou seja, o mercado editorial de livros de fotografia tradicional praticamente morreu. Hoje, se você entrar numa livraria Cultura, numa livraria da Vila, que eu frequento praticamente diariamente, eu estou em uma livraria dessa, você vai perceber que os livros de fotografia perderam espaço para os livros de gastronomia. Além disso, você tem que pensar num novo tipo de livro. Por quê? Um livro de baixo custo gráfico, que tenha uma qualidade absurda, porque você vai concorrer com muita gente, e mais, você ainda vai ter que pensar em ponto de venda. Então, deu para perceber que na hora que você está pensando em viabilização desse livro, você tem que pensar em todos esses pontos. Vamos retomar? Leis de incentivo é uma possibilidade. Editais é outra possibilidade. Financiamento coletivo é outra possibilidade. E a grande possibilidade é você bancar o seu livro e fazer um livro de autor. Só que para isso você vai ter que pensar em como pegar esse dinheiro de volta. Se você colocar 15 mil reais num livro, você vai ter que ter ele de volta. E olha, eu posso dar no mínimo 2 exemplos que vêm agora de cabeça, que é um pessoal de Curitiba. O Nilo da Portfólio já viabilizou 2 livros, pondo dinheiro do bolso e conseguindo vender os exemplares para ter retorno financeiro. Uma menina chamada Flávia Wolff fez um livro chamado Mariposa e ela pagou do bolso dela, o livro é lindo e ela conseguiu, no mínimo, pagar o custo gráfico dela. E provavelmente, ao longo do próximo ano, ela consegue esmagar a tiragem e consegue ter pelo menos R$1.000 de lucro. Ou seja, a ideia é que o livro que você está fazendo, ele se banque. Por quê? Senão você tem algum problema no seu produto. Você tem que pensar no livro de fotografia como um produto. Se ele é bom, ele tem que vender. Se ele vende, ele tem que se pagar. Claro que na atual conjuntura, imaginar que você vai ter lucro em livro de fotografia é um segundo passo. Tá? Para vocês terem ideia. Eu fiz o meu primeiro fotolivro que eu banquei. Eu paguei R$10.000, eu gastei R$10.000 com ele no meu primeiro. Lancei ele em março, em Tiradentes, e hoje ele já vendeu R$4.000. Ou seja, a gente está em julho. Então,
Abril, maio, junho, julho. Em 4 meses eu fiz R$ 4.000. Eu espero que na próxima edição de Tiradentes eu tenha um novo fotolivro bancado por esse fotolivro. E claro que depois que ele se paga, ele ainda vai ter um número de exemplares para ele me dar retorno. Dá para perceber que se você pensar no livro como produto, você consegue enxergar em como viabilizá-lo. E se você tem o sonho de lançar um livro tradicional de 200 páginas, de 3.000 exemplares, em um formato tão grande, aí não tem alternativa. A única forma são as leis de incentivo. Porque nas leis de incentivo, o livro sai pago, inclusive o seu trabalho. E essa é a melhor forma de se viabilizar livro e a mais difícil. Hoje eu tenho 14 livros publicados pela minha editora, sendo que dos 14 eu tenho um fotolivro que eu banquei, um livro com verba direta que foi encomendado, que é um livro sobre a moagem de trigo no Brasil, e os outros todos são lei de incentivo, tanto estadual quanto federal. E aí eu estou falando de livros de alta tiragem, que são 3.000 exemplares, e desses 12 eu já tenho 1, 2, 3, 4, eu já tenho 5 livros esgotados. Ou seja, 5 vezes 3, 15.000 exemplares foram vendidos ou doados para escolas públicas e bibliotecas. Eu acho que a função do livro também é chegar ao público. Não adianta eu ter feito 15 livros pela minha editora e eu ter os 15 em estoque, tendo custo de estocagem. Então, pensa nisso. Seu projeto, se você viabilizar, é um projeto que tem que vender ou ser distribuído gratuitamente, se esse for o fim do livro. Se é o seu primeiro livro, certamente você já fotografou pelo menos 30% dele. Para isso, a primeira coisa que você tem que fazer é construir o objeto livro, pensar em um boneco desse livro. Porque é a partir do boneco é que você constrói a ideia do livro, aonde você consegue mostrar para as pessoas, para o patrocinador e até mesmo para você que o livro existe de fato. Para isso, o que você vai precisar? De um diretor de arte bom. Se você conseguir fazer arte, ok, porque você vai gastar menos dinheiro, mas você vai precisar de um bom diretor de arte. 2, para um primeiro livro é essencial você ter um curador ou alguém que te ajude, para você tirar aquela carga emocional em relação às suas imagens. O meu primeiro livro grande foi Pantanal, O Último Éden, que eu fiz questão de levar para a DBA. Por quê? Porque eu queria alguém ou uma empresa que sabia fazer livros me ajudando. Porque, como autor e como primeiro livro, o risco de você cometer erros é gigante. Então busque alguém. Hoje, o mercado tem muita gente que dá consultoria, ou você tem muitos diretores de arte que podem ser esse consultor caso você não tenha muito dinheiro. E mais do que isso, você pode tentar parcerias. Ou seja, agregar ao seu projeto pessoas que têm experiências que você não tem, mas pessoas que te ajudem a construir esse objeto livre. Tá? Então vamos lá, o que você vai precisar? Você vai precisar de pelo menos 30% das fotografias, você vai ter que tratar essas fotografias, você vai ter que gastar dinheiro com a gráfica rápida para ter pelo menos 2 exemplares e, se possível, ter até uma parte do texto. Por quê? Porque imagina, você tem o primeiro livro, tá? E você está tentando captar verba para esse livro. E aí vale qualquer tentativa de captação, tá? Se você não tem o livro, só está falando da ideia, só está mostrando as fotografias, ninguém vai visualizar o objeto livro que você está vendendo. Você vai ter que ter esse mockup, esse boneco, tá? Mais próximo da realidade final desse livro. Mais do que isso, você vai ter que ter um projeto estruturado, com conceito mesmo, para apresentar para empresas, para apresentar para amigos, para apresentar para quem for, um projeto estruturado, com conceito, justificativa, formato, preço, para você mandar
para as pessoas interessadas, ou seja, mapear quem são as pessoas que podem financiar isso. Se você for pensar em lei de incentivo, você tem empresas que fazem isso. Elas formatam projetos para mandar para o MINC, formatam projetos para mandar para a PROAC, formatam projetos para quê? Para mandar para governo municipal, estadual e federal, para você ter a lei de incentivo aprovada e, a partir disso, fazer a captação com empresas. Se você está no Quicante ou no Catarse, que é financiamento coletivo, você ter o objeto livro para mostrar para as pessoas é um incentivo a mais para elas perceberem que o objeto existe, que não é mais um projeto que está no mercado e que a pessoa está no mundo das ideias. Se você vai para se autofinanciar, você construir esse objeto, você já sabe o que você está fazendo e você já começou o processo. E se você vai para editais, o fato de você ter um objeto já para, no mínimo, fotografar e mandar junto com o material do edital, pode ser um ponto a mais para você conseguir ganhar esse edital. Então, para um primeiro livro, não tem jeito. Você precisa sim desse objeto. Para vocês terem ideia, no meu primeiro projeto, tá, gente? Eu tinha esse projeto chamado Brasil Natural. Eu fui para uma gráfica rápida e consegui fazer um mockup onde isso aqui existia de fato. Tanto que quando o Banco Fator olhou na reunião, que quem patrocinou foi o Banco Fator, tá? Eu fui na reunião apresentar esse projeto e o pessoal de marketing falou, mas o livro já está pronto? Eu falei, não, isso aqui é um mockup. E eu tinha 30% do livro pronto. Eles só conseguiram acreditar que era um mockup depois que eles viram as páginas em branco. Esse livro foi vendido porque o patrocinador viu o livro, viu a caixa, ele viu que se tratava de um livro de luxo com uma luva de verdade, que era uma luva dura e não aquela luvinha que você rasga. Esse foi o meu primeiro livro da Editora Origem mais consistente. Já outro projeto que eu captei, que foi em 2006, eu ainda estava na Editora Peixes, eu queria mostrar para a editora que era possível viabilizar um projeto incentivado. Essa caixinha não é a real, mas a Gol viu uma caixa exatamente igual. Na reunião, o produto já estava pronto. Então, se você consegue ter um mockup ou um boneco do seu livro já pronto para mostrar em reuniões, você tem meio caminho andado. Agora, como produzir? Parceria. Não tem jeito. Eu também não sabia fazer todo o processo. Eu contei com o diretor de arte. Eu contei com a expertise de trabalhar numa editora durante 20 anos. Quem trabalha comigo na Editora Origem, trabalhou comigo na Editora Peixes, na Editora Abril e na Editora Azul. Ou seja, eu já venho de uma equipe que fazia revista. Eu já tinha o domínio sobre o processo de produção. Como que você faz para apresentar esse livro para as empresas? Tá? Primeiro, não perca tempo em aprovar a lei de incentivo antes de você ter o patrocinador. Isso é uma bobagem. Esse modelo de você sair correndo para o MINC e aprovar, ou para o PROAC aprovar, sem ter a empresa, é muito ruim. Primeira coisa, mapeie as empresas que possam se interessar pelo seu projeto. Busque contato com essas empresas. Como? Ligando, passando e-mail, tentando encontrar nas empresas quem é a pessoa que recebe projetos incentivados. Procura nas suas relações pessoais. De repente você tem um amigo que é diretor de marketing de uma empresa que aceita projetos incentivados e de repente você nem sabe. Depois, mapeie todas as empresas. Se você for um pouquinho bom de internet, você vai entrar no site do MINC e vai perceber que tem lá a lista de todas as empresas que patrocinaram projetos nos últimos anos. A partir dessa lista, você vai tentar achar com quem falar e mandar projeto.
Depois de mandar o projeto, marcar a reunião, ir para a reunião com o projeto, com o mockup pronto. E boa sorte. Agora a gente vai para o projeto em si. Imagina que você teve uma grande ideia de um livro, você executou parcialmente as fotos desse livro, fez um boneco, foi para captação de alguma forma e você conseguiu dinheiro. Agora começaram os seus problemas. Primeiro, o fotógrafo tem um apego absurdo ao seu material de trabalho. No primeiro livro, então, é muito forte isso. O que acontece nesse momento? Você quer colocar todas as fotos do universo dentro desse projeto. Então, a primeira coisa é você ter que desapegar as fotos e pensar na narrativa. Não caia na tentação de fazer um livro com 500 fotos, com 300 fotos, com 200 fotos. Não pense no número de fotos, pense na narrativa. Traga um profissional que consiga ver essas suas imagens e consiga te ajudar ao desapego, a olhar a sua história de uma forma em que ela funcione. Vamos pensar em quem são essas pessoas. Um diretor de arte é fundamental. Se esse diretor de arte servir como curador para você, conseguir como suporte para te ajudar na narrativa, é bom, senão procure alguém que faça isso. Procure um bom parceiro que te ajude a contar essa história e um parceiro que você se identifique. Não adianta você procurar alguém que tem uma visão completamente diferente do seu trabalho. Não vai funcionar. Mais do que isso, pensa no seu produto final. Uma boa gráfica é fundamental. Se você trabalhou, imagina que você trabalhou 5 anos, conseguiu a captação, você está com a verba e você vai regatear em gráfica, você vai ter um problema, porque o livro vai sair ruim. Mais do que isso, tem um processo antes do processo gráfico, que é o pre-press, que é o tratamento de imagem, que o segredo da impressão está ali. Se você tiver um bom pre-press, um bom tratamento de imagem, um bom fechamento de arquivo, você não vai ter grandes surpresas na impressão. Além dos profissionais para te ajudar na edição, para te ajudar na construção da narrativa, você tem que ter um bom corpo técnico que faça com que suas imagens que você está vendo na tela passem para o papel com a mesma força. Porque você tem processos gráficos que são completamente diferentes do que você está vendo na tela. Traga parceiros que você confia e traga gente que saiba fazer livro, que já tenha feito livro. Porque a partir do momento que você definir o tipo de livro que você quer, você vai procurar pessoas que saibam fazer aquele tipo de livro. Porque não é qualquer profissional que vai fazer o seu livro. Você tem que saber quem você vai procurar, você vai ter que ver quem faz o que você quer. É aquela coisa de ter um exemplo. Você gosta do livro Céu de Luiz, por exemplo, do Tiago Santana? Tenta ver no expediente do livro, vê quem fez o tratamento daquela imagem, vê quem imprimiu aquele livro, procura as referências, não só na hora de fotografar, e sim na hora de fazer o acabamento do seu produto. E quanto menos dinheiro você tem, maior a sua necessidade de ter gente que sabe o que está fazendo. Por quê? Porque é na falta de verba que você precisa de conhecimento técnico. Porque se você tiver pouca verba e tiver gente que não sabe o que está fazendo, numa gráfica, num tratamento de imagem, em um projeto gráfico, você vai ter surpresas desagradáveis. Se você é um autor independente e não tem nota fiscal de venda de livro, você não vai conseguir colocar esse seu livro num distribuidor. Por quê? O distribuidor de livros, que vai distribuir seu livro para todas as livrarias do Brasil, vai te pedir uma nota fiscal. E se você não tem essa nota fiscal de venda de livro, uma nota fiscal específica que a sua empresa
precisa estar com um CNPJ que permite venda de livro, você já vai ficar com esse livro no seu quarto. A tiragem. Qual é a tiragem? Qual é a sua capacidade de distribuição dessa tiragem? Você tem capacidade de vender 3 mil livros? Você tem capacidade de distribuir 3 mil livros? Se você não tem, pensa em que tiragem você vai fazer. Mais do que isso, se você está pensando que livraria vai vender seu livro, você está enganado. Porque hoje as livrarias pegam, se o livro é uma novidadezinha, elas pegam 10 livros de cada, 10 exemplares para cada livraria, se muito, e depois que o livro acaba, dificilmente elas fazem um novo pedido, ou seja, a livraria tradicional está com um problema sério. Então, o que você precisa ter? Pontos de venda. O que eu chamo de ponto de venda? Você tem que ir em festivais vender o seu livro, ou encontrar livrarias que cheguem ao seu público. Livrarias alternativas que frequentem eventos, que fazem feiras alternativas. Por quê? Porque o público de fotografia hoje você vai ter que achar. Porque as livrarias já não são mais o ponto de venda ideal para isso, infelizmente. Para vocês terem uma ideia, para resolver esse problema eu tive que abrir uma livraria. Por quê? Porque para vender meus livros eu tive que passar a frequentar o maior número de eventos de fotografia e de feiras alternativas possíveis. Para quê? Para dar saída a livros. São esses lugares que estão vendendo os meus produtos. Só que imaginem só, eu vou com os meus títulos, os meus 10 títulos que ainda estão disponíveis, ou 9 títulos que ainda estão disponíveis, para uma feira. Eu encho meu carro e saio com eles. Qual foi a minha ideia? Pô, se eu vou com os meus, por que não eu pego o livro em consignação, abro uma livraria e saio com todos esses títulos? Pense no seguinte, não basta fazer o livro, você tem que vender o livro. E quem já tem um livro e sabe como é guardar livro em casa, sabe do que eu estou falando. Então, pensem também em como esse livro vai chegar ao seu público. Não esqueçam em democratização de conteúdo. Não sejam egoístas. Façam um hot site do projeto. Ponham o PDF desse livro na internet. Abram esse livro para o maior número de pessoas. Quem achar que se abrir na internet não vai vender livro, é uma bobagem. A pessoa que vê PDF na internet, ela não vai deixar de comprar o seu livro se ela gostar. Só que com isso você abre possibilidade para quem está lá no Acre ver o seu livro. De repente um gringo olha, se tiver em português e inglês, tem a possibilidade de ver o seu livro. Pense na democratização de informação. Se você está fazendo projeto incentivado, você é obrigado a fazer isso. Tá? O MINC, o PROAC e qualquer Secretaria de Cultura municipal vai te obrigar a dar contrapartidas sociais no que se refere à democratização de informação, à distribuição de cota gratuita. Mas faça isso não porque você é obrigado, e sim porque você acredita. Pô, se a gente está falando em livro documental, a gente está falando de livros necessários para a história do Brasil, para contar coisas que estão acontecendo hoje. Então, você, fotógrafo documental, se você tiver um livro, se obrigue a ir numa escola pública a fazer palestras desse livro. Procure na sua cidade, no seu estado, locais onde você possa ir para escolas municipais, ONGs que atendem crianças carentes ou de baixa renda, para falar sobre o seu assunto. Porque se você está fazendo um livro documental, esse assunto é relevante. Poxa, com os meus livros eu já atendi 2.000 crianças. Só que não vai falar de livro, fala de fotografia. No meu livro Água, que eu lancei em 2014, falar de água e de meio ambiente para criança de 10 a 14 anos, eu fiquei falando de fotografia de celular e inseri a questão da água na fotografia.
Eu não fiquei falando sobre, olha, fecha a torneira. Não, eu fiquei falando sobre Instagram, sobre Facebook, sobre como as crianças devem se comunicar por redes sociais. E a partir disso, eu comecei a passar exercícios para elas de fotografia e mostrar para elas que a fotografia pode ser uma grande ferramenta de comunicação a partir das redes sociais. Pensem na ação social que a fotografia pode trazer para a comunidade de baixa renda. Instrumentalizar essas crianças com a ferramenta da fotografia como forma de comunicação, principalmente no universo de hoje, no mundo de hoje, que a gente vive falando só através de imagens, é genial. Então, quando você pensar em um projeto, não deixa a sua parte de fora. Contribua pensando em sim dar palestra em escolas públicas, em ONGs. Procure. Aqui em São Paulo você tem a Rede de Céu, que está precisando de eventos porque a prefeitura acabou destruindo a verba para isso. Ou seja, perceba o que você pode fazer na sua comunidade, onde você vive, a partir do seu livro. Esse ano eu tive uma das coisas mais emocionantes da minha vida no que se refere a palestras para crianças. Eu fiz um livro sobre o rio Tietê, tá? Um livro documental mostrando a história do Tietê, e era um livro voltado para escolas. E quando uma professora de escola de Barueri me chamou para dar palestra na sala, eu falei, não, vamos fazer uma coisa mais completinha. Eu doei os livros para a escola. A professora fez uma ação antes de eu ir para lá com o assunto do rio Tietê, e aí eu fui participar de 2 aulas com essa professora depois das crianças se prepararem. Gente, eu vi crianças de 11, 12 anos fazendo poesia sobre o rio Tietê a partir das imagens que ela via no livro. Eu mostrei para elas como que eu fiz a edição e a narrativa a partir da imagem, e todas as crianças gostaram. Perfeito. Então, o que tinha que ter na capa? O rio Tietê. Vocês perceberam que aqui o rio Tietê é igual a esse rio Tietê aqui? Sim. Não. Calma, muita calma nessa hora. Vamos lá, você. Não é, né? Esse rio Tietê aqui é igual a esse rio Tietê? Não. Muito bem. O que esse rio Tietê mostra? É peixe. Um de cada vez. Ó, vamos lá. Esse rio Tietê não mostra a cidade? Sim. Tem uma parte que mostra a cidade e outra parte que mostra Isso, ó. Se você trouxer essa novidade para as crianças de escolas públicas, que elas não têm acesso a isso, você torna esse seu conhecimento, esse seu projeto, muito mais relevante do ponto de vista social. E se a gente está falando de foto documental, não adianta parar só no livro. Não adianta parar só na ação de eu fiz um livro. A gente tem que pensar na ação final desse seu projeto. Então, pense na internet como forma de alastrar esse conteúdo que você produziu, e eu sei que dá trabalho, mas leve isso para as escolas. Todo mundo que faz livro documental ou não documental, pense em ação nas escolas. Vamos parar de fazer palestra só para a gente. Vamos parar de falar só de fotógrafo para fotógrafo. Hoje, se a gente quer um mercado consumidor de fotografia, a gente tem que ir para as escolas. E eu falo das escolas públicas porque essas pessoas, elas veem fotografia o tempo todo pela internet. Por que não a gente trazer uma forma de enxergar fotografia e de construir narrativas a partir de fotos? Por que não levar isso para escolas públicas? Por que não usar isso como instrumento de educação? Qual é a importância do livro nessa história? O livro é a realização de um sonho do fotógrafo ou é um instrumento de educação e de comunicação? Para mim, o livro nunca foi um sonho de fotógrafo. Para mim, o livro sempre foi um instrumento de educação. Sempre foi um instrumento de discurso. O livro, para mim, sempre foi a forma de alcançar o maior número de pessoas possíveis para aquele assunto que eu estou retratando. O
sonho de consumo de cada fotógrafo é ter um livro publicado, eu sei disso. Mas pensem qual livro que vocês querem ter publicado. Se você está pensando em livro como uma forma de ação cultural e social e uma ação de educação, faça isso. E se quiser, pode conversar comigo. Eu converso com todo mundo. As pessoas que já vieram buscar informação comigo para alguma dica para encurtar caminho, todo mundo teve essa informação. Hoje é possível fazer livro, é viável fazer livro. Eu acredito que livro de fotografia vende. Uma vez num festival, eu estava em uma mesa e alguém que estava do meu lado falou: não dá para viver de livro de fotografia. E eu discordei. Eu falei: olha, eu sei que é difícil viver de livro de fotografia, mas eu vivo apenas de livro de fotografia. São os livros de fotografia que dão o meu sustento, são os livros de fotografia que pagam minhas contas e todos os subprodutos deles. Sem eu estar lançando livro de fotografia, eu não consigo levar grupos para viajar. Sem um livro de fotografia, eu não consigo vender minhas fotos. Eu vivo de livro de fotografia. É difícil? É. É possível? É. Então, acredite nisso. Se é isso que você quer fazer da vida, faça. Porque é tão difícil quanto todas as outras coisas que você vai escolher para conseguir sobreviver. Eu acho que é isso. Eu desejo boa sorte para todos aqueles fotógrafos que queiram editar um livro de fotografia. E qual é a minha grande dica? Teimosia. Eu não sou rico, nunca tive contato no meio fotográfico, entrei pela porta dos fundos, não tenho contato com nenhuma empresa que me patrocinou, e insisti. Quando eu fui para o Pantanal pela primeira vez em 92 e acreditei que queria fazer um livro sobre aquele lugar, eu fiquei o tempo todo, de 92 até 2008, quando o livro foi lançado pela DBA, acreditando que o livro ia sair. Então, o que eu digo para vocês? Qual é a minha receita? Teimosia, persistência e busca de profissionais que podem te ajudar.